Bom, agora, gente, vamos falar sobre o contrato intermitente. Este é um contrato novo que foi inserido pela reforma trabalhista através do artigo 452-A, nos parágrafos 1º ao 9º. Este contrato ele deve ser celebrado também por escrito e ser registrado na CTPS. Só que este contrato, ele já é um contrato por prazo indeterminado. Não cabe aí um contrato por prazo determinado. Só que ele será de forma intermitente. O que é isso? O empregado só irá prestar serviços quando o empregador necessitar. Então, este contrato intermitente, ele deverá ser escrito e ter a carteira, de trabalho anotada. E na sua anotação deverá constar o valor da hora do trabalho, que não pode ser inferior à hora, do salário mínimo e nem inferior ao valor daquele salário a qual o empregado ou os empregados que estariam trabalhando por tempo normal, tá certo? Ou seja, por tempo integral, e por um trabalho normal, sem ser intermitente, então não pode ser inferior ao salário hora daquele empregado que estaria trabalhando dentro do contrato normal. Tá certo? Então, a carteira de trabalho tem que ser anotada, o contrato tem que ser por escrito e também deverá, tá certo, constar o nome do empregado, o nome do empregador, a jornada e, preferencialmente e obrigatoriamente, a questão do valor do salário. Como é este contrato? Por quê? Como não é um contrato normal, como um contrato que a gente faz por prazo indeterminado, que anota a carteira, o empregado sabe que não tem, a não habitualidade, eles têm que estar todos os dias trabalhando. Como é que é feito esse contrato? Eu necessito de um empregado, tá certo, para trabalhar por um determinado período. Mas esse contrato, este empregado, eu sei que é um empregado bom. Então, eu vou, nas minhas necessidades, que eu necessito para essa prestação de serviço intermitente, eu quero que esse empregado sempre preste serviços para mim. Então, como que eu vou fazer? Eu anoto a carteira de trabalho e, a partir do momento, quando necessitar da sua prestação de serviços, eu vou convocá-lo, tá certo? Como assim? De que forma que eu vou convocá-lo? Isso está previsto no parágrafo 1º, que fala que tem que ser por um meio eficaz, que pode ser, por telefone, pelo WhatsApp, ou você manda um telegrama com via, tá certo? Mas desde que seja um meio eficaz e que este empregado vai ter conhecimento 3 dias antes da sua prestação de serviços. Ou seja, essa comunicação, ela tem que ser feita com uma antecedência mínima de 3 dias da prestação de serviços. Então, vamos imaginar, hoje, dia 6 de abril, eu quero que esse empregado vá trabalhar para mim dia 13 de abril. Então, eu tenho que fazer a comunicação com antecedência mínima de 3 dias, de preferência, fazendo a comunicação no dia 9, tá certo? Para que o empregado tenha conhecimento e que no dia 13 de abril ele esteja no meu estabelecimento para prestar os serviços. E a partir do momento que o empregado, tá certo? Ele receba, tá? A sua comunicação, ele tem até um dia útil para responder. Então, vamos imaginar que aquele empregado que eu falei para vocês, que iria, tá certo, prestar serviços dia 13, que irá prestar serviços dia 13. Recebeu no próprio dia 9, aí dia 10 ele já respondeu. Então, ele respondeu até antes de um dia útil. Então, ele já respondeu falando que irá prestar serviço. Aí, no dia 13, esse empregado, ele tem que estar lá para prestar
os serviços, tá certo? Mas vamos imaginar que ele se recusa. Ele fala, olha, não vou prestar serviço. Ou ele fica omisso. Ele não responde. Então, quer dizer que já comprova-se a recusa. Quer dizer que não está, ou quer dizer que ele não está subordinado ao empregador? Não. Essa recusa não descaracteriza a subordinação. Ainda existe a subordinação. É porque o empregado ele não quer ir naquele dia. Então, ele pode se recusar? Sim, ele pode se recusar. Tá certo? Só que tem um detalhe. Se um empregado não prestar serviços, ou até mesmo o empregador não convocar esse empregado no período de um ano, ou seja, ele trabalhou, um mês, depois dentro do ano de 2019, por exemplo, ele trabalhou um mês, depois ele não trabalhou mais, e assim foi ficando, se ficar, por um ano sem convocá-lo, dá-se a ruptura e o empregador deverá pagar todos os direitos a este empregado, correto? Bom, aí vamos imaginar que tem aceita a oferta, tá certo? O empregado aceitou. Aí chegou no dia 13, o empregador, olha, infelizmente eu não quero você mais. Resolvi que você não vai trabalhar hoje. O que vai acontecer? Houve um descumprimento contratual e o empregador deverá pagar os 50% do valor da prestação que este empregado iria executar quando ele foi convocado. Vamos imaginar que ele teria sido convocado para trabalhar 30 dias e que o valor desses 30 dias seria R$1.000. Então, o empregador deverá pagar 50% desse valor, ou seja, R$500. E deverá pagar dentro do prazo máximo de 30 dias. E se for o empregado? Vamos imaginar que o empregado ele tenha feito o aceite e ele não comparece. Da mesma forma, o empregado deverá pagar o empregador os 50% do valor que seria a sua prestação de serviços. Gente, este contrato é um contrato que muitos doutrinadores falam que há uma insegurança jurídica. Primeiro, este empregado não sabe quantas vezes ele vai trabalhar durante o mês, ou se ele vai trabalhar o mês inteiro, se ele vai ter o salário todos os meses, tá certo? Então, nós temos doutrinadores favoráveis a esta forma de contratação e desfavoráveis a esta forma de contratação. Por quê? Porque no período da inatividade, ou seja, vamos imaginar que eu tenha sido convocada para trabalhar dia 13 de abril. A minha contratação foi em janeiro. Eu trabalhei o mês de janeiro, o mês de fevereiro eu não trabalhei. Aí o empregador me convocou agora para voltar a trabalhar, tá certo? Dia 13 de abril. E eu vou trabalhar até o dia 13 de maio. Então, eu vou estar recebendo. Posterior a isso, aí eu vou ficar o quê? Inativo, porque eu não sei se esse empregador vai me convocar novamente. Então, tem essa questão da insegurança jurídica. Mas aí, tem alguns doutrinadores que falam que não. Como no período da inatividade, ele não será, não se considera à disposição do empregador, deste empregador, o qual o convocou para trabalhar dia 13 de abril, então, nesse caso, este empregado pode prestar serviço para o outro, ou seja, ele pode trabalhar para vários empregadores, tá certo? Bom, para vocês entenderem melhor, vamos imaginar que eu, Jussara, tá? Em fevereiro, dia 1º de fevereiro, eu tive uma contratação pela empresa X por um contrato intermitente. Trabalhei fevereiro inteiro, tá certo? Aí, março, o empregador não me convocou. Então, eu fiquei o quê? Na inatividade. Aí, um outro empregador falou, Jussara, você quer prestar serviço para mim? Tá? Como contrato intermitente?
Sim. Aí ele anotou minha carteira também, e no mês, tá, de março, eu trabalhei para esse segundo empregador, que é o empregador Y. Então, minha carteira está anotada com dois, empregador X e empregador Y. Tá. Aí, quando chega agora, dia 13 de abril, o empregador X me contrata. Aí eu estou trabalhando para ele. Aí o empregador Y me convoca. Aí eu vou falar que eu não posso, porque eu estou prestando serviço para a empresa X, até dia 14 de maio. Aí, 14 de maio terminou. O empregador Y precisava de mim, mas eu estava trabalhando para o empregador X, aí ele não me convoca no mês de abril e maio. Aí, quando chegar em junho, ele me contrata, tá certo? E aí, o empregador X também quer que eu preste serviços. E fica aí uma situação complicada. Por quê? Às vezes o empregador X paga melhor do que o empregador Y, mas o empregador Y me contratou primeiro. E aí, quando o X me convoca, eu estou trabalhando para o Y. E aí eu não posso aceitar o do X. Então, muitos doutrinadores falam que esse contrato ele tem uma insegurança. Tá certo? Por quê? Porque às vezes eu estou trabalhando para um, não posso trabalhar para outro e não tenho a garantia daquele salário mensal. Mas muitos doutrinadores falam que isso veio até mesmo para acabar com os freelances, aqueles que trabalhavam esporadicamente, tá certo? Em determinadas atividades. E que ele estaria ali com a sua carteira anotada e tendo todos os direitos dos empregados, tá certo? Como assim os direitos dos empregados? Como é? No final da prestação de serviços, o empregador ele vai pagar o valor da prestação de serviços, mas férias e 13º adicionais se ele tiver, será depositado o FGTS, será recolhido o INSS. Então, esse empregado, ele tem uma relação de emprego e não uma relação de trabalho. Porque o período que ele está trabalhando, ele vai receber, vai ser um segurado e terá o FGTS, tá certo? Pago. Aquele exemplo que eu dei para vocês, que a empresa X me contrata, vai me contratar agora, né? Me notificou que eu vou prestar serviço agora do dia 13 de abril até o dia 14 de maio. Quando chegar dia 14 de maio, o empregador vai me pagar, né? O restante do meu salário, porque do dia 14 de abril a dia 30 de abril, obrigatoriamente, até o 5º dia útil, ele me pagou esses dias. E no dia 14 de maio, ele vai me pagar os 14 dias de maio, o 13º salário proporcional e as férias proporcionais. E destes 30 dias, ele vai recolher o meu INSS do valor da minha prestação de serviço e vai recolher o FGTS. Correto? Então, neste caso, cada final de prestação de serviços, eu tenho os meus direitos pagos. E eu tenho um recibo discriminado às verbas. O valor do meu salário, que é o valor da prestação de serviço, o valor do 13º, o valor das férias proporcionais mais 1/3. Se eu trabalho com agente nocivo, dou adicional de insalubridade. Se eu trabalho em horário noturno, dou adicional noturno. Correto? Então, em cada prestação de serviços, eu vou recebendo. Aquele exemplo que eu falei, que eu trabalhei, né, para a empresa Y. Também a empresa Y irá me pagar, tá certo? Eu terei também, né, o acerto da empresa Y. Aí depois, a empresa X me convoca, eu presto serviços. No final, a empresa X faz o acerto comigo. Então, em cada final de prestação de serviços, eu vou recebendo os meus direitos. Salário, tá certo? Adicionais. Além disso, eu recebo o 13º proporcional, as férias proporcionais, né? Tenho o FGTS recolhido, o INSS é repassado para a Previdência Social. Isso tudo vai estar discriminado, tá, nos recibos.
tanto da empresa X quanto da empresa Y, que o exemplo que eu dei para vocês é que eu presto serviço tanto para a empresa X quanto para a empresa Y. Bom, e o parágrafo 9º, né, que é o último que menciona sobre o contrato intermitente, fala que a cada 12 meses que eu estou prestando serviços para a empresa, eu tenho direito a usufruir as férias. Eu só vou, gente, usufruir. Receber, eu não vou. Por quê? Porque em cada final de prestação de serviços, eu já fui recebendo os salários, tá certo? Então, vamos esclarecer, vou dar um exemplo aqui, para que vocês possam entender. Vamos imaginar que eu, Jussara, né, tenha sido contratado numa empresa Y, tá certo? Dia 2 de janeiro. E trabalhei vários, né, períodos para essa empresa. Durante os períodos que eu trabalhei, não é, que eu fui convocada, eu recebi por eles, né, já recebi as férias mais um terço. Então, quando completar, né, um ano que foi dia 1º de janeiro agora de 2020, porque eu comecei a trabalhar 1º de janeiro, dia 2 de janeiro de 2019, no dia 1º de janeiro de 2020, completou 12 meses. Aí eu vou ter direito a usufruir férias, ou seja, eu vou ficar sem poder ser convocada por este empregador da empresa Y, tá certo? Por 30 dias. Mas vamos imaginar que eu tenha trabalhado para a empresa X, tá? Tenha sido contratado para a empresa X em abril, tá certo? De 2019. Então, esses 30 dias que eu estou, né, sem ser convocada para a empresa, né, Y, eu posso também ser convocada pela empresa, né, X. Então, às vezes, eu não vou ter as férias, porque eu estou, né, 30 dias sem poder ser convocada por aquela empresa a qual eu tive os 12 meses, e não pela empresa que eu ainda não completei os 12 meses. Então, esses 30 dias, eu não posso ser convocada por aquela empresa que eu já trabalhei os 12 meses. A empresa X, que eu comecei em março, só vai, né, terminar em fevereiro de 2020, ela pode me convocar nesses 30 dias. Se ela não convocar, ótimo, eu vou estar 30 dias descansando. Se ela me convocar, eu vou ter que prestar serviço para ela, porque eu não completei os 12 meses. Então, este contrato, gente, é um contrato bem peculiar, ele não é um contrato por prazo determinado, tá certo? Ele é indeterminado, mas por que eu estou mencionando para vocês? Porque ele está previsto no artigo 443 da nossa CLT, que prevê que o contrato de trabalho, ele pode ser, tá? Por forma determinada, por prazo determinado, por prazo indeterminado, ele pode ser tácito ou verbal, tá certo? E também ele pode ser um contrato, tá certo? Que pode ser intermitente. Olha como prevê o artigo 443 da nossa CLT. O contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácito ou expressamente, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado, ou para prestação de trabalho intermitente. Então, este contrato, ele está inserido ali no caput do artigo 443, tá certo? Então, por isso que eu estou mencionando para vocês. Só que este contrato, a previsão legal dele está no artigo 452-A, parágrafos 1º ao 9º. E o caput do artigo 443, ele foi alterado pela Lei 13.467, que é a reforma trabalhista, e inserindo o contrato intermitente, que é um contrato, gente, bem peculiar, que é diferente dos outros contratos, tá? Ele só pode ser de forma escrita, tá? Não pode ser de forma verbal,
O empregador vai anotar a carteira de trabalho do empregado, só que esse empregado só irá prestar serviços quando o empregador o convocar. E no período da inatividade, ele pode estar prestando serviços para outro, tá? Como não existe o caráter de exclusividade, então este empregado pode estar prestando serviços, tá certo? No período da inatividade para outros empregados. Então é um contrato bem peculiar, tá certo? E que ainda muitos doutrinadores falam sobre a sua insegurança jurídica, mas é um contrato que está sendo muito utilizado, tá certo, dentro da construção civil e até mesmo na prestação de serviços de hotelaria. Esse contrato está sendo muito utilizado. E em 2019, tá certo, o IBGE fechou-se o ano, tá, de 2018 com um índice muito bom de contratação intermitente. É um contrato novo ainda, que pode haver muitas ações na Justiça do Trabalho questionando, tá certo, essa insegurança jurídica, até mesmo a questão de não estar trabalhando continuamente, mas é um contrato peculiar. Por quê? Porque ele só vai prestar serviços, tá? Mediante o quê? A convocação. Se ele não for convocado, ele não irá prestar serviços. E no período da sua inatividade, como ele não está, tá certo? Não está à disposição do empregador, ele pode prestar serviços para outros empregadores, tá certo? Então, gente, é um contrato bem peculiar. Então, oriento a vocês para que dê uma estudada melhor, que leia o artigo 452A e seus parágrafos 1º ao 9º, e que leia também uma doutrina, a qual eu já encaminhei para vocês, né? No início do semestre, vou estar encaminhando para os monitores, novamente, para que vocês leiam tanto o contrato de experiência quanto o contrato intermitente, para que na nossa aula no Google Meet nós podemos tirar as nossas dúvidas, tá? Então, gente, muito obrigada por mais essa aula e tenham um beijinho, tá? E uma excelente semana para vocês. Beijinho, bye bye.